Não confunda ter uma boa conversa com aquelas pessoas que falam que nem maritacas sem parar. Ser bom de papo não significa falar muito e deixar outra pessoa sem falar nada. Pessoas que fazem isso, na verdade, são chatas e algumas vezes durante a conversa você vai ouvir muito mais, mas ouvir atentamente do que exatamente falar. Porque existe a diferença entre ouvir prestando atenção e dando total interesse na conversa, na pessoa, do que simplesmente olhar para a pessoa e entrar no ouvido, sair no outro e não prestar atenção em nada. Portanto, ser bom de conversa não significa falar sem parar e muito menos simplesmente ouvir sem prestar atenção. E algumas vezes, principalmente no início, nós homens devemos fazer boa parte da conversa. Com o tempo, quando a mulher estiver mais confortável e tiver avançado um pouco mais no relacionamento, provavelmente os papéis vão se inverter e a mulher vai falar muito mais do que você, mas ainda assim é importante que você saiba ouvir. E é também importante ressaltar que durante essa conversa, durante esse papo, procure falar dos interesses da outra pessoa, dos assuntos que a outra pessoa se interessa e demonstre um interesse genuíno pelo que a outra pessoa faz. E evite ser aquele chato que fica falando a todo momento só sobre você. Eu faço isso, eu fiz aquilo, e às vezes tentando tirar vantagem. Esse tipo de pessoa é chato. E o assunto favorito de qualquer pessoa geralmente é ela mesma. Portanto, se de repente você descobriu que ela é uma advogada, pergunte ela coisas relacionadas a isso, sem entrar naqueles assuntos chatos ou naquele tipo de entrevista. Faça perguntas mais interessantes e a gente vai ver como vai fazer isso mais para frente. E desenvolver uma boa conversa, às vezes você está interessado numa garota, no entanto, ela não está sozinha, está num grupo onde tem alguns amigos, outras pessoas também. Se for esse o caso, jamais exclua o grupo e tente incluir todas as pessoas que estão no grupo na conversa. E quando você estiver contando uma história ou fazer uma pergunta, inclua a outra pessoa também. Se for uma amiga dela ou um amigo, lembre-se de que você pode ter um aliado ou um obstáculo. E você dando o mínimo de interesse, de importância para as outras pessoas, elas automaticamente vão gostar e se conectar com você. Outro elemento para ter uma boa conversa é ser capaz de ajustar o nível de energia de acordo com a pessoa. Se você estiver num pub extremamente animado, com as pessoas falando alto, bebendo, dançando, o seu nível de energia ou a forma que você se comportar, desde a velocidade que você fala, os seus movimentos, enfim, deve estar de acordo com esse tipo de ambiente e espelhar a linguagem corporal da garota que você está interessado. Mas se por outro lado você estiver de repente num jantar ou num churrasco na casa de alguns amigos e a garota está sentada, tranquila, tomando um vinho. Enfim, o clima é muito diferente e o seu nível de energia deve ser compatível com aquilo. Não adianta você chegar ali e falar uhul e gritando super empolgado que você não vai conseguir se conectar com a garota. Por isso é importante você entender o estado emocional, o nível de energia que ela tem naquele momento e espelhar para ser semelhante. E aqui vale mais uma coisa interessante, que é o seguinte:
quando você estiver contando histórias e estiver falando algo, lembre-se de que a conversa com a garota vai ser diferente daquela conversa que você tem com um amigo. Você, para um amigo, poderia contar uma história em que você se denigre, sei lá, de repente contar sobre a história de um dia que você saiu e ficou muito bêbado e que pode ser engraçada, mas esse tipo de história que você conta para os seus camaradas, muito provavelmente não vai ser legal de você contar para uma garota que você acabou de conhecer e que você está interessado. As histórias ou a conversa que você tiver sempre tem que ter um objetivo e, sempre que possível, pense conscientemente em algum gatilho de atração ou alguma demonstração de valor que você pode incluir naquela história, como a gente já viu anteriormente. Não é porque a gente saiu da fase de atração e está em conversa que você vai esquecer dessas coisas. Sempre que possível, conte histórias de demonstração de valor, sem parecer que você está querendo exibir ou mostrar nada. São coisas que vão sair e você colocando esse filtro das boas histórias para contar para os amigos, ou das boas histórias ou das boas conversas para você ter com uma garota que você está afim, são muito diferentes. E algumas vezes você não vai compartilhar histórias pessoais ou falar desse tipo de assunto. E existem algumas coisas que são curiosas, interessantes e que você pode comentar também, como por exemplo, falar de alguma notícia e aqui existem alguns assuntos que são melhores ou mais interessantes para a conquista. Evite, por exemplo, assuntos densos, tipo política ou economia. Procure coisas mais leves e talvez até bobas, do tipo alguma curiosidade sobre celebridade, alguma fofoca. No G1 da Globo tem um canal uma seção do site muito interessante, que é o Mundo Bizarro, que são notícias pelo mundo que são estranhas e que geralmente é mais fácil para você começar uma conversa e gerar interesse da garota. Bom, e durante todo momento em que você estiver contando uma história, preocupe, preste atenção na energia que você está colocando, na empolgação que você está falando. Se você pode contar a história mais legal do mundo, no entanto, se você falar sem energia, sem vida, as pessoas vão dormir e não vão prestar atenção. Por outro lado, se você pode contar a história mais banal do mundo, mais simples do mundo, mas se você colocar empolgação, energia, vida, todas as pessoas vão te ouvir e, mais importante, vão gostar de estar ali com você conversando. E isso é o mais importante durante todo o processo de conquista.